Manipuladores não se afastam quando você confronta. Eles se afastam quando você para de reagir. E isso costuma irritar muita gente, porque vai contra tudo o que nos ensinaram sobre se posicionar, explicar e se defender. A verdade é que, em muitos jogos psicológicos, quanto mais você fala, mais poder entrega. Quanto mais tenta se justificar, mais material oferece. Neste vídeo, vamos entender por que algumas pessoas perdem o controle justamente quando você parece indiferente, e como essa neutralidade, se usada do jeito certo, desmonta a manipulação sem conflito, briga ou desgaste. Grande parte das relações manipuladoras se sustenta em algo simples: reação emocional. Não importa se é raiva, culpa, ansiedade ou necessidade de aprovação. O manipulador provoca porque espera a resposta. E enquanto essa resposta vem, o jogo continua. O problema é que quase ninguém percebe quando já está jogando, só sente o cansaço depois. Carl Jung ajuda a entender isso ao mostrar como muitas interações funcionam por projeção. O outro tenta descarregar emoções, inseguranças e tensões, e precisa que alguém absorva isso. Quando você reage automaticamente, vira esse recipiente. Quando não reage, a dinâmica muda. Não porque você venceu, mas porque deixou de sustentar o padrão. Erving Goffman amplia essa leitura ao mostrar que as relações seguem roteiros sociais invisíveis. Cada pessoa espera que a outra cumpra um papel. O manipulador espera explicações, justificativas, envolvimento emocional. Quando você não entrega isso, ocorre uma quebra de expectativa. O jogo perde fluidez. É nesse ponto que surge uma estratégia simples, silenciosa e altamente eficaz para afastar manipuladores, sem confronto direto e sem precisar se tornar alguém que você não é. Muita gente acredita que a melhor forma de lidar com manipuladores é confrontar, explicar ou se impor. Só que, na prática, isso quase nunca funciona. Manipulação se alimenta de reação. Quando alguém provoca, cutuca ou pressiona, o que essa pessoa busca não é diálogo, mas controle emocional. E é aí que entra uma estratégia pouco intuitiva, mas extremamente eficaz: o tédio tático. Tornar-se emocionalmente neutro e previsível quebra a engrenagem do jogo. O manipulador precisa de combustível emocional para manter o poder psicológico. Pode ser irritação, culpa, ansiedade ou até empatia excessiva. Quando não encontra isso, começa a perder o interesse. Carl Jung ajuda a entender esse ponto ao observar que projeções emocionais só funcionam quando encontram eco. Sem eco, a tentativa de manipulação cai no vazio. A neutralidade, nesse contexto, não é frieza, é autoproteção consciente. Erving Goffman, ao estudar os jogos sociais, mostrava como as interações seguem roteiros invisíveis. O manipulador espera uma reação específica: defesa, explicação, justificativa. Quando essa reação não vem, ocorre uma quebra de padrão. E o jogo trava. A pessoa que antes conduzia a cena passa a se sentir deslocada, sem saber qual papel assumir. E isso gera desconforto em quem tentava controlar. Na prática, o tédio tático funciona porque ele reduz o desgaste emocional de quem é alvo e promove uma retirada de poder silenciosa. Não há confronto, drama, ou vitória explícita. Há apenas uma presença neutra que não oferece material para ser explorado. E quando o manipulador percebe que suas tentativas não produzem mais efeito, ele tende a procurar outro terreno mais fértil. É exatamente aí que se abre o caminho para entender como aplicar isso no dia a dia, e por que a simplicidade dessa estratégia é o que a torna tão eficaz. Entender a estratégia é importante, mas o que realmente afasta manipuladores é a forma prática como você se posiciona no dia a dia. O erro mais comum é tentar parecer neutro enquanto ainda se explica demais. O tédio tático não funciona quando vem acompanhado de justificativas longas, explicações emocionais ou tentativas de convencimento. Tudo isso ainda alimenta o jogo. A chave está em respostas curtas, educadas e previsíveis, que não entregam informação emocional. Na prática, isso significa responder sem carga emocional e sem abrir novas brechas. Frases simples, ditas com naturalidade,
encerram interações que antes se prolongavam por horas. Não é grosseria, é presença neutra. O manipulador provoca esperando um engajamento emocional, e quando encontra apenas estabilidade e previsibilidade, perde o estímulo. Sem reação, não há onde se apoiar. Carl Jung ajuda a compreender por que isso funciona tão bem. Para ele, muitas relações de tensão se sustentam pela projeção da sombra, conteúdos emocionais que o outro tenta descarregar. Quando você não reage, não absorve e não devolve essa carga, a projeção falha. O desconforto volta para quem tentou manipular. E isso costuma ser suficiente para interromper o padrão. Já Erving Goffman explicou esse momento como um colapso do roteiro social. O manipulador espera que você desempenhe um papel específico, o defensivo, o culpado, o justificável. Quando você não entra nesse papel, ocorre uma quebra de padrão clara. A interação perde fluidez. A tentativa de controle se torna visível, e muitas vezes, constrangedora para quem a executa. Aplicar essa estratégia exige atenção, mas não exige confronto. É um reposicionamento silencioso. Você continua educado, funcional e acessível, mas emocionalmente indisponível para jogos. Com o tempo, essa consistência reduz o desgaste emocional e sinaliza, sem palavras, que aquele terreno não oferece mais retorno. E é justamente isso que leva manipuladores a se afastarem. Quando você começa a aplicar o tédio tático, é comum que o manipulador intensifique o comportamento. Isso não é sinal de fracasso, mas de que a estratégia está funcionando. Antes de desistir, ele costuma aplicar o chamado teste final. Provocações mais sutis, tentativas de culpa, comentários ambíguos ou uma falsa preocupação. O objetivo é simples: verificar se ainda existe alguma brecha emocional disponível. Por isso, a primeira regra é consistência. Neutralidade não funciona se aparece apenas em alguns momentos. Basta uma reação emocional fora do padrão para que o manipulador volte a investir. A segunda regra é não explicar a estratégia. Quando você verbaliza o que está fazendo, transforma a autoproteção em confronto. O poder do tédio tático está justamente no fato de ele não precisar ser anunciado. A terceira regra é manter a educação básica. Neutralidade não é frieza agressiva, silêncio hostil ou desprezo. É responder sem carga emocional, sem ironia e sem justificativas longas. Isso evita que o outro se coloque no papel de vítima e tente inverter a situação. Erving Goffman disse que, ao manter esse tom, você se recusa a entrar nos papéis que sustentam o jogo social da manipulação. Carl Jung demonstrou que esse momento final costuma gerar desconforto em quem tenta manipular, porque a sombra projetada não encontra mais onde se apoiar. Sem reação, sem espelho e sem conflito, o jogo perde sentido. É por isso que, após esse teste, muitos manipuladores simplesmente se afastam, não por terem sido vencidos, mas por não encontrarem mais retorno emocional. Para quem quiser aplicar isso de forma consciente, um exercício simples ajuda a consolidar a estratégia. Por 7 dias, observe como você reage a pequenas provocações. Responda com neutralidade, mantenha frases curtas e note como a dinâmica muda. Esse desafio não serve para mudar o outro, mas para fortalecer sua própria presença neutra. E com o tempo, essa presença passa a afastar, naturalmente, quem depende do controle emocional para se manter por perto. A estratégia que realmente afasta manipuladores não tem nada de espetacular. Ela não envolve confrontos, discursos firmes ou explicações bem elaboradas. Pelo contrário, ela funciona justamente porque retira o palco emocional onde a manipulação acontece. Quando você deixa de reagir automaticamente, o outro perde referência, perde direção e aos poucos, perde interesse. Isso não significa se tornar frio, distante ou indiferente com o mundo. Significa escolher com cuidado onde vale a pena investir energia emocional. Carl Jung já alertava que aquilo que não é conscientizado acaba nos controlando. Reagir sempre, explicar sempre, justificar sempre, tudo isso pode parecer maturidade, mas muitas vezes é apenas automatismo emocional disfarçado. Do ponto de vista social, como mostrou Erving Goffman,
Interações são jogos de expectativa. Quando você rompe o roteiro esperado, não precisa dizer nada para mudar a dinâmica. A neutralidade cria um vazio desconfortável para quem depende de reação. E é nesse vazio que a tentativa de controle começa a falhar, sem precisar de embate direto. Com o tempo, essa postura também muda algo interno. O desgaste emocional diminui, a clareza aumenta, e você passa a reconhecer mais rápido quando alguém tenta puxar você para um jogo que não vale a pena. O afastamento do manipulador não é o objetivo principal, é apenas a consequência natural de alguém que não encontra mais retorno emocional onde costumava encontrar. Agora me diz uma coisa. Em quais situações você sente que reage mais por impulso do que por escolha? E quantas vezes essa reação mantém pessoas e dinâmicas que você já percebeu que não te fazem bem? Escreva nos comentários qual comportamento mais chamou sua atenção. Reconhecer padrões manipuladores transforma a reação em sabedoria, e sabedoria em uma forma mais segura de se posicionar e ganhar respeito nas suas relações.